Seja bem-vindo à segunda live de aquecimento da Endocrinovete. Na verdade, segunda live de aquecimento do evento Endocrinovete. Eu sou a Lê e ensino médicos veterinários a identificar e tratar as doenças endócrinas, para que vocês possam se destacar no mercado veterinário. Se você é veterinário, então curte aqui e não esquece de me seguir, tá? Para você não perder nenhuma dica. Nessa live em especial, nessa segunda live de aquecimento em especial, eu vou falar para você como a endocrinologia veterinária pode te ajudar a se destacar na clínica, tá bom? Nessa segunda live de aquecimento. E aí vocês devem estar se perguntando assim, tipo, o que é uma live de aquecimento? Gente, essa live é um aquecimento para o evento que está chegando, chamado Workshop Endocrinovete. Nesse evento, eu vou te entregar de graça para você, médico veterinário, o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas, para que você possa se destacar no mercado de trabalho. Então, se você quer garantir a sua vaga gratuita nesse evento, coloca aqui embaixo a palavra evento, tá bom? Comenta aqui embaixo a palavra evento para você garantir a sua vaga gratuita, tá bom? Workshop Endocrinovete, beleza? Então bora lá, vamos voltar para o tema da nossa live, né? Como a endocrinologia veterinária pode fazer você se destacar na clínica. Então vamos lá. Imagina só que você está no seu consultório e entrou um paciente para fazer uma vacina, uma simples vacina. Então, o que a gente já pode agregar a mais nesse serviço, né? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer, gente, obrigatoriamente, a avaliação do score de condição corporal. O que é a avaliação do score de condição corporal, gente? É um método, gente, baseado na inspeção e palpação de áreas específicas de depósito de gordura no corpo do paciente, né? Para a gente entender se tem muita gordura, pouca gordura e daquela visualização toda, olhando e palpando em áreas específicas, a gente pode dizer se aquele paciente está dentro do peso ideal ou acima do peso, tá? Então, essa escala de score de condição corporal é uma escala que vai de 1 a 9, onde 1 está abaixo do peso, 9 está acima do peso e 4, 5 é o score ideal. O que é um paciente que está com score ideal? Costelas facilmente palpáveis, com mínima cobertura de gordura. Visto de cima, o paciente a gente consegue visualizar a cintura. Visto de lado, a gente observa o abdômen retraído, que é o tórax mais baixo que o abdômen. Tá? O abdômen, isso quer dizer o abdômen retraído. Então, o paciente veio só para fazer uma vacina e você já entregou algo a mais para o tutor, que é uma avaliação do score de condição corporal. Alessandra, mas isso todos os veterinários deveriam fazer? Sim, todos deveriam, mas não é verdade que todos fazem, né? Então, se você for explicar para o tutor como é que faz uma avaliação de score de condição corporal, e é tranquilo, a gente vai pegar uma folha, o impresso, tá cheio de material didático para a gente poder explicar para o tutor como que faz uma avaliação de score de condição corporal, né? E uma avaliação, a gente também vai fazer score de massa muscular. Então, nosso paciente veio para uma simples vacina, você já fez uma consulta maravilhosa, né? Examinou mucosa, auscultou, palpou. Além disso, você vai entregar algo a mais para esse tutor, que é o score de condição corporal, que você vai fazer e você vai explicar para ele o que significa aquilo, né? Como que se faz o score de condição corporal, né? Então, isso se o paciente está com peso ideal, olha só. Já fez um plus. E se o paciente estiver acima do peso, né? Então, você avaliou o score de condição corporal desse paciente e você observou que ele tem um score 7, né? Costelas não são palpáveis ou dificilmente a gente consegue palpar, porque tem uma capa de gordura na região do gradil costal,
Olhando de cima, a gente não consegue visualizar a cintura, depois logo depois do tórax a gente não vê aquilo ficando mais estreitinho. Olhando dele de lado, a gente não vê o abdômen retraído, não tem a prega soltinha, o vazio do flanco. Então aquele paciente já tem um score acima do peso, ele é um score 7. Isso significa o quê? Que ele está pelo menos de 15 a 20% acima do peso ideal. Então a gente já vai explicar para o tutor que ele está acima do peso, né? E aí, Alessandra, o que a gente faz com isso, né? Depois a gente vai, gente, para avaliação nutricional, né? O que é avaliação nutricional? Saber tudo que o paciente come, o que ele come, quando come, quanto come e quem dá o alimento, né? Então daí a gente vai fazer uma avaliação de tudo que ele come e calcular quantas quilocalorias que aquele paciente está recebendo. Porque o paciente obeso, ele pode ser o OB-OB, que é o gordinho, porque come mais do que poderia comer, então a gente chama ele de OB-OB, geneticamente gordinho, né? Tá comendo a mais. Ou ele pode ter uma endocrinopatia que faz ele engordar, né? Ele pode ter um hipotireoidismo, ele pode ter uma síndrome de Cushing, né? Que são doenças endócrinas que fazem ele engordar. Mas a gente vai sair fazendo teste, um monte de teste nesses pacientes? Vamos partir para doença, dosagem hormonal. Não, né, gente? Porque olha só, a prevalência de obesidade na população canina e felina é enorme. É uma prevalência muito maior do que qualquer doença endócrina. Tem mais obeso do que hipotireoideu, tem mais obeso que paciente com Cushing, tem mais obeso, gato obeso do que gatos com acromegalia. Então, a chance de eu estar diante de um OB é muito maior. Então, quando a gente for fazer a avaliação nutricional, a gente tem que fazer o quê? Perguntar para o tutor, fale-me tudo que ele come, né? Saindo do café da manhã até o jantar. E aí, se o meu paciente não estiver ingerindo calorias a mais, aí pode ser que ele tenha uma doença endócrina que está fazendo ele ganhar peso. Alessandra, mas sabe que eu tenho dificuldade? Como é que eu vou saber se ele está comendo muito a mais ou não, né? Então, existem fórmulas para determinar isso, né? Então, a gente tem necessidade energética de manutenção, o NEM, que é o quê? 95 vezes o peso do paciente elevado a 0,75, ou falando de um jeito diferente, a mesma coisa, necessidade energética de manutenção é igual a 95 vezes o peso metabólico. Só que, como a própria palavra está dizendo, necessidade energética de manutenção, para manter aquele pezinho que ele tem. Não é isso que eu quero, né, gente? Eu não quero manter ele acima do peso. Então, para a gente estimar, né, para a gente entender se ele está comendo a mais ou não, a gente vai colocar nesse peso o peso que seria o ideal para ele. Então, se ele tem o score 7, significa que ele tem que perder de 15% a 20% do peso. Então, vamos supor que ele tem que perder 20%. Se ele tem 10 quilos, a gente vai usar 8 quilos no lugar do peso. E aí, a gente vai chegar na necessidade energética de manutenção. Aí, eu já tenho a minha listinha de tudo que ele come. Eu calculei a necessidade energética de manutenção, que o resultado vai me dar em quilocalorias por dia, que é o ideal que aquele paciente esteja comendo. Aí, eu vou listar tudo que ele comeu, em que quantidade. E aí, vou olhar, por exemplo, na ração, a energia metabolizável daquela ração. Quantas quilocalorias tem cada grama daquela ração? Aí, se o paciente come 100 gramas, eu vou fazer o cálculo e todo o resto que ele come. Daí, eu vou saber se ele está comendo a mais ou não. Todo tutor acha que o cão dele não come mais do que devia, ele come pouco. Mas isso é natural, né, gente? Vocês conhecem alguma pessoa que está acima do peso e fala que come muito pouco? Provavelmente não come tão pouco quanto ela imagina, né? Porque a gente às vezes vai comendo e não percebe, porque a gente não lista em calorias, né? Quantas calorias a gente está ingerindo e a gente tem a impressão mesmo que a gente come pouco. Que é isso que o tutor vai ter. Então a gente vai fazer o cálculo, vai mostrar para ele por A mais B que o paciente não está comendo pouco, tá? E que a gente precisa tratar essa obesidade, porque a obesidade é considerada uma doença, é uma doença metabólica, né?
hormonal e metabólica, porque a gente vai ter alterações hormonais e alterações metabólicas, mas eu prefiro chamar que é uma doença metabólica, né? A gente tem alteração no metabolismo de carboidrato, de lípides nesses pacientes, né? Então a gente vai fazer um check-up para saber o quanto essa obesidade está atrapalhando a vida desse paciente ou piorando a vida desse paciente ou diminuindo a saúde desse paciente. Então a gente vai fazer um check-upzinho básico, um hemograma, ureacreatinina, FA-ITGP, colesterol triglicérides, glicemia, urina, ultrassonografia abdominal, pressão arterial, é um check-upzinho básico. Ah, Alessandra, mas a gente vai ficar fazendo check-upzinho básico e se esse paciente tiver uma doença endócrina? Então, olha só, as doenças endócrinas causam manifestações clínicas sistêmicas e alterações laboratoriais sistêmicas. No check-up vai ter indícios de que esse paciente tem uma doença endócrina. Que indícios poderiam ser esses, né? Então, vamos lá. O paciente que tem o hipotireoidismo, que é uma doença endócrina que leva ao aumento de peso, ele costuma ter hipercolesterolemia, ele tem aumento de colesterol. Ah, Alessandra, mas o gordinho não tem aumento de colesterol? Tem também. Mas geralmente, gente, o gordinho, ele tem aumento mais discreto de colesterol. Então, ele vai ter um colesterol menor do que 500. Tá? O valor de referência, dependendo do laboratório, cada laboratório tem o seu valor de referência, 250, 270, o valor de referência para colesterol. Então, esse paciente vai ter um colesterol abaixo de 500, o gordinho. O gordinho não tem valores muito elevados. Ah, e o gordinho não pode ter aumento de triglicérides? Pode também. A obesidade é uma doença metabólica. Então, vai ter alteração no metabolismo de lípidos, metabolismo dos carboidratos, né? O gordinho também pode ter aumento de triglicéridos, sim. E da mesma forma, o aumento de triglicéridos no gordinho, geralmente é de baixa magnitude. O paciente que tem Cushing, ele com frequência tem hipertrigliceridemia, mas nesse caso são aumentos mais expressivos, um triglicérides acima de 400. Tá? Para um valor de referência de 125 a 150. Então, vai ter um triglicérides acima de 400, tá? Então, o gordinho, ele vai ter alteração, mas alterações mais discretas no metabolismo de lípidos. Ah, Alessandra, e que mais que o gordinho pode ter, se ele é só o OB? Ele pode ter aumento da atividade da fosfatase alcalina. Então, a gente vai ter o quê? A fosfatase alcalina aumentada, inclusive ele pode ter hepatomegalia com infiltração gordurosa, inclusive, tá? Ah, Alessandra, mas... Ah, então ele deve ser Cushing, porque Cushing tem aumento importante da fosfatase alcalina. Pode ser um Cushing, mas pode ser só um obeso. Porque a fosfatase alcalina, ela tem 3 isoenzimas. A induzida por corticoide, a hepática e a óssea. Só que o que acontece? No paciente que tem obesidade, uma das frações que aumentam bastante é a corticoide induzida, porque a gente tem inflamação, né? Então, a fosfatase alcalina hepática, a fosfatase que a gente dosa tem tudo junto. Pode ser hepática aumentada, pode ser a corticoide induzida aumentada e pode ser a óssea aumentada também, né? Quando a gente vê o aumento. No gordinho, geralmente o que está mais aumentada é induzida por corticoide, igual o paciente que tem Cushing, né, gente? Só que no caso do paciente que tem Cushing, aumento da fosfatase se dá pelo aumento importante da fosfatase induzida por corticoide, pelo excesso do cortisol que esse paciente produz. No caso do obeso, gente, é a inflamação que provoca aumento da isoenzima corticoide induzida também, tá? Porque a gente vai ter aumentos discretos de cortisol pelo processo inflamatório, né? Então, a gente vai ter que aprender a fazer esse diagnóstico diferencial aí, né? Então, na ultrassonografia do gordinho, a gente vai ter hepatomegalia, na ultrassonografia do paciente com Cushing também vai ter aumento da hepatomegalia, porque a gente tem infiltração gordurosa nesses 2 casos, só que no paciente com Cushing, a gente tem adrenomegalia. No obeso, a gente já não vai ter adrenomegalia,
né? Então, são coisas que podem ajudar a gente. Inclusive, para quem quiser aprender um pouco mais de endocrinologia, né? Eu vou entregar para vocês que chegaram depois e não viram o início da live, né? Eu vou entregar para vocês de graça o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas para você, veterinário, se destacar no mercado de trabalho. E aí, para você garantir essa sua vaga gratuita nesse evento, é só você comentar aqui embaixo, evento, que aí você vai receber um link de inscrição gratuita, tá bom? Então, comenta aqui, evento, aqui embaixo, tá bom? Que aí eu vou conseguir trazer mais informações. Mas nesse momento, vamos lá, eu quero ensinar você como as endocrinopatias, a endocrinologia veterinária, pode fazer você crescer, se destacar na clínica. Então, o paciente veio só para fazer uma vacina, você já entregou para ele um score de condição corporal, ensinou o tutor a avaliar o score, você ensinou o tutor a fazer o score de massa muscular, você fez uma avaliação nutricional, perguntou de tudo que aquele paciente ingere, você calculou a necessidade energética de manutenção, você mostrou para o tutor que aquele paciente está comendo a mais, você pediu um check-up para ele e agora você não pode pecar, você tem que pegar esse check-up, agendar um retorno para esse paciente, se você trabalha com hora marcada, né? Agendar um horário, o tutor deve voltar ou fazer um retorno online, mas esse retorno tem que ser feito, não é uma ligação informal, tá? Para explicar para ele todos esses exames. Porque a endocrinologia, gente, ela é baseada nos diagnósticos diferenciais. E a gente está diante de um sintoma de uma possível endocrinopatia, que é a obesidade. Pode ser um distúrbio nutricional? Pode ser uma doença endócrina? Pode, a gente tem essas duas possibilidades e agora você tem que decidir para onde você vai, né? Se você vai prescrever só uma restrição alimentar, né? Você fez o check-up, se o paciente está bem o suficiente para fazer uma dieta, ou você vai pesquisar uma endocrinopatia. E você tem que mostrar isso para o tutor, que você sabe fazer os diagnósticos diferenciais. Como é que eu faço? Então, aí você vai pegar os exames que você recebeu e você vai mostrar para o tutor cada coisa, aquilo que significa, de uma maneira didática, né? Então, a gente que trabalha com doenças endócrinas, trabalha muito com diagnósticos diferenciais e a gente vai mostrar para que a gente pediu cada exame. Isso valoriza demais a sua consulta. Então, a gente vai chegar lá, olha, para um paciente que tem hipotireoidismo, geralmente tem anemia. Olha só esse hemograma. Eritrócito. Sabe o que é eritrócito? Eritrócito nada mais é que o nome feio dos glóbulos vermelhos. Então, paciente que tem hipotireoidismo tem baixa de eritrócitos. Se a sua cachorra não tem, aí você continua olhando lá, ureia, creatinina, isso aqui avalia como o rim está funcionando. Aí você vai lá para o colesterol e triglicérides e aí eles estão aumentados. Aí fica a dica para o diagnóstico diferencial também perguntar se o paciente de fato estava em jejum. Se você encontrou alteração antes de você medicar esse paciente, repete o exame para certificar que não teve erro do tutor de achar que o paciente está em jejum e não está, erro metodológico, né? Confirmei que está aumentado. De novo, aquela dica, ó, já fiz diagnóstico diferencial, não era erro, não faltou jejum, tem aumento, e aí eu tenho os diagnósticos diferenciais. Aumentos discretos da obesidade, aumento importante do colesterol, pode ser hipotireoidismo ou as doenças genéticas do pastor de Shetland, Rottweiler, Beagle, por exemplo. Se tem triglicérides aumentado, pode ser Cushing, pode ser obesidade, ou pode ser um Schnauzer ou um mestiço de Schnauzer, né? Então você vai mostrando para o tutor os diagnósticos diferenciais. Aí, quando o tutor olhar lá aquela atividade da fosfatase-calina aumentada, né? Então o normal no laboratório é 150, 160, e aí ele vê lá 300, ele acha que está muito aumentado. Aí você vai falar para ele assim, olha, esse aumento pode ser por conta da obesidade, né? Ou pode ser
por conta de uma síndrome de Cushing. Mas na síndrome de Cushing, na ultrassonografia abdominal, as adrenais vão estar aumentadas unilateralmente, unilateral ou bilateral. Ou no exame de urina, a densidade urinária está baixa. Olha aqui, a densidade urinária é a concentração da urina. Olha só como a densidade está boa. Então, isso tudo faz parte da endocrinologia veterinária. Esses diagnósticos diferenciais, né, da obesidade, que é uma doença metabólica com maior prevalência que existe. Na verdade, a obesidade eu acho que não bate nenhuma doença. Eu acho que não tem nenhuma doença na medicina veterinária de cães e gatos que supere a prevalência da obesidade. É quase uma pandemia de obesidade que a gente está sofrendo hoje com os nossos pacientes, né? Então, a gente tem que abordar isso. Esses pacientes vão cair no nosso consultório e eles merecem um atendimento mais diferenciado. E a gente pode fazer, né, uma abordagem mais geral em cima desse paciente. Pesamos, fizemos um score de condição corporal e agora ele não tem uma doença endócrina, não tem um indício de uma doença endócrina. Aí a gente vai fazer o quê? Uma prescrição de restrição alimentar com uma ração coadjuvante para a obesidade, vai iniciar um programa de perda de peso. Então faz para o seu consultório uma carteirinha para você controlar o peso, descrito lá qual é o alimento que você prescreveu e quantas quilocalorias. E aí ele faz reavaliação a cada 2, 3 ou 4 semanas no máximo, pesa, avalia o score de construção corporal novamente, ouve o tutor, quais são as dores do tutor, né? Quais são as dores do tutor com relação à dieta. Se aquele paciente está ficando com muita fome, a gente vai introduzir alguma coisa a mais nesse alimento que possa dar mais saciedade, um chuchu cozido que tem baixa caloria, uma abobrinha cozida, uma alface que é caloria zero. Aí lembra que você tem que descontar do total das calorias que aquele paciente está ingerindo. Não tem como não descontar um pouquinho das calorias. Tem que calcular, tem que pesar o chuchu. Dica, nossa, não podia esquecer dessa dica, que é o segredo do sucesso para perda de peso. Eu até falo pro doutor, olha, é o seguinte, a senhora acredita em simpatia? Boa parte das pessoas acreditam em simpatias, outras não. Mas quando elas falam, não sei, eu falo, mas você fala, pode falar, doutora, né? Para emagrecer eu até topo, né? Minha cachorra emagrecer eu até topo. Eu falo, tem que pesar a ração. Se você não pesar a ração, não funciona o tratamento para obesidade. Porque, na verdade, porque eles roubam, né, gente? Eu brinco com eles, eu falo que a gente tem que fazer uma simpatia para a coisa funcionar, né? Então tem que pesar, porque vocês dão uma roubadinha para mais, né? Então a regra tem que pesar tudo, todo dia a ração, não pode usar copo à medida. E aí, se o paciente estiver fazendo a dieta bonitinha, seguindo tudo certinho, ele tem que perder peso. E quanto de peso que ele tem que perder? Se for um cão, de 1 a 2% do peso corpóreo por semana. Se for um gato, de 0,5% a 1,5% do peso corpóreo por semana. Então, toda vez que ele voltar para a reavaliação, depois de 2, 3 ou no máximo a cada 4 semanas, você vai pesar esse paciente e vai ver quantos por cento ele perdeu por semana. E aí, se ele atingiu a meta, a gente vai manter a mesma quantidade de alimento, né, da sua prescrição. Se ele não atingiu a meta, a gente vai diminuir a quantidade do alimento. Quando eu falo alimento, gente, é a ração coadjuvante para pacientes obesos. A gente não pode fazer dieta de jeito nenhum para pacientes obesos com restrição calórica com ração comum. No alimento, a gente tem os ingredientes calóricos e os não calóricos. Os ingredientes calóricos, né, proteína, carboidrato, gordura, eles vão estar restritos, porque a gente vai restringir quantidade. Na verdade, quando eu quero fazer restrição alimentar para perda de peso, eu vou restringir tudo. Os alimentos calóricos e não calóricos. Os calóricos a gente queria reduzir mesmo, mas os não calóricos, que são as vitaminas e sais minerais, a gente não queria restringir. Então, quando a gente prescreve um alimento coadjuvante para obesidade, o fabricante já produz aquilo sabendo que vai ter uma restrição de volume.
Então essas rações, elas são enriquecidas com vitaminas e sais minerais exatamente para não causar nenhuma forma de má nutrição, desnutrição nesse paciente. Então tem que ser uma ração coadjuvante para perda de peso. Importante, gente, não é a ração que o balconista prescreveu. A ração é uma prescrição, é uma receita. Então o tutor tem que sair com uma receita, com o nome da ração, a quantidade em gramas, em quantas vezes ele tem que fracionar, tá? Por isso que nos outros países, que não o nosso, que o nosso eu costumo chamar de jabuticaba. O que é jabuticaba? Que só tem aqui, né? É uma coisa que só tem aqui no Brasil, jabuticaba. As rações coadjuvantes são vendidas sem receita, porque em outros países desenvolvidos você só consegue comprar as rações coadjuvantes com receita veterinária. E aí sim, gente, se você está acompanhando o seu paciente, ele está fazendo dieta certinho, pesando a ração, não está emagrecendo, refaça os seus cálculos, né? Será que eu calculei errado a quantidade que ele pode comer? Existe uma fórmula específica para perda de peso. Vamos falar de cão hoje? Necessidade energética para perda de peso, NEP, que a gente vai ter esse valor da fórmula em calorias, que é 70 vezes o peso meta elevado a 0,75. Aí a gente tem a quantidade de calorias. Então refaça suas contas, vê se você não errou em nenhuma conta, né? Ver se a tutora está fazendo certinho, não está tendo erro de manejo nenhum. E, gente, os erros de manejo é quase tipo um Sherlock Holmes que a gente tem que fazer. Os erros de manejo podem acontecer de formas incríveis, né? Então, esses dias eu estava conversando com uma colega veterinária, a Dani, que faz pós, e ela falando que ela estava em um caso que não estava resolvendo, que o gato não estava emagrecendo. Eu falei, mas você tá... a tutora tem outros gatos? Tem. Então precisa comprar um comedouro com timer para despejar a ração para o gato gordo comer, porque ele não deixa ninguém comer, né? Além dele, ele toma conta do comedouro. E precisa de um comedouro com leitor de microchip para o gato que não está de dieta, que para aquele gato que é petiscador precisa comer várias vezes. Então o comedouro com leitor de microchip, ele abre só pro gato que tá com a coleirinha com aquele microchip. E aí, ela falou, não, a tutora comprou tal. Aí eu falei, então, vamos ver a foto do comedouro pra ver se tá certo? Aí a gente foi ver, a tutora não tinha comprado o comedouro com o leitor de microchip. Ela tinha comprado 2 comedouros com timer. E aí, a hora que caía a comida pra obesidade, o gato gordo comia dele. E aí o gato petiscador também estava com um comedouro com timer. E aí o gato obeso comia a comida do outro com timer, né? Então rechequem o manejo, porque às vezes pode estar acontecendo erros no manejo, né? E aí só depois disso que a gente vai testar para alguma endocrinopatia, tá? Então, gente, eu tentei entregar para vocês o máximo possível de informações nesse período que é curto de uma live. Amanhã estou de volta às 8h30 da noite, trazendo mais dicas para vocês. Mas eu me esforcei o máximo para trazer o máximo de informações possíveis nesse tempo que é possível. Inclusive, para quem quiser mais informação, para você que é veterinário, eu vou te entregar de graça o passo a passo de como identificar e tratar as doenças endócrinas para você se destacar no mercado de trabalho, tá? E você que chegou agora para garantir a sua vaga gratuita nesse evento, que é online, é só comentar aqui embaixo a palavra evento, que você vai receber um link da inscrição gratuita, tá? Então comenta aqui a palavra evento, tá, pessoal? Obrigada para quem entrou aqui, pleno sabadão, né? Veterinário é assim, sabadão veterinário vai estudar. E amanhã eu tô de volta às 20h30 para trazer mais informações para vocês sobre a endocrinologia veterinária, para que vocês possam se destacar no mercado de trabalho, tá, pessoal?
palavra aqui embaixo, evento, para quem não quer perder esse workshop Endocrinovet, onde eu ensinarei você, médico veterinário, passo a passo para você identificar e tratar as endocrinopatias. Beijo grande, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.